Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar aqui com a VoiPass. A ANAC decidiu pela cassação do certificado de operador aéreo da VoiPass, após identificar falhas graves e persistentes no sistema de análise e supervisão continuada da companhia. No curso da operação assistida, a ANAC verificou falhas na execução de itens de inspeção obrigatória de manutenção que não foram detectadas nem corrigidas pelos controles internos da empresa. Essa é toda uma maneira bem diplomática para dizer que havia problemas na operação de manutenção da empresa. E eles colocaram uma coisa importante, que provavelmente era uma das falhas que eles encontraram, que a tarefa de manutenção ela precisa ser conferida por um segundo profissional habilitado que não tenha participado da realização do serviço. Então, essa provavelmente foi uma das deficiências que eles acharam. Eu tenho um amigo que trabalha em manutenção aqui, ele estava trabalhando uma noite e apareceu um funcionário do FAA, perguntou o que ele estava fazendo e perguntou para ele onde estava o manual. Ele falou, não, tá lá no escritório. Ele falou, não, quando você faz um serviço, você tem que ter um manual do seu lado, para que você precisar procurar alguma coisa, você vai ter o manual e não vai cair na tentação de tentar resolver sem olhar. E então, olha, pequenos detalhes que fazem a manutenção de um avião eficiente. E essa é uma delas. Tem um segundo profissional que vai checar o serviço e parece que essa é uma das deficiências que acharam, né? E tem um vídeo antigo sobre a Alaska Airways, um acidente que teve com um voo da Alaska, chamava Cutting Corners. O que é Cutting Corners? Fazer algo de maneira mais rápida e fácil, sacrificando a qualidade. Implica em negligenciar passos importantes para economizar tempo e dinheiro, levando a consequências negativas a longo prazo. Então, quando você está investigando um acidente e a empresa está com problemas financeiros, essa é uma das coisas que eles vão olhar. Se os procedimentos não estavam sendo feitos de alguma maneira para tentar economizar dinheiro. Então, é uma das coisas que é investigada. Só para lembrar a vocês, a Passaredo foi fundada em 1995, passou por vários altos e baixos, incluindo a suspensão de seus voos em 2002, alegando dificuldades financeiras. Em 2019, a empresa trocou o nome para VoiPass, que ao mesmo tempo expandia a relação com a Gol através de um Capacity Purchase Agreement, que esses acordos são acordos de longa duração, onde uma empresa maior ela paga pelo uso da aeronave, tripulação e serviços de uma empresa aérea regional para fazer seus voos e alimentar as rotas tronco, parecido com um wet leasing. Isso é feito por causa de custos menores. As empresas grandes têm um custo maior, com salários. Então, por exemplo, essas empresas regionais elas têm um custo operacional bem menor. Então, vale a pena contratá-los para fazer esses voos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a WestJet, ela trabalha para quatro empresas diferentes. Mas você não vai lá comprar uma passagem dela de um destino, de um lugar para um destino, né? Ela só vende esse serviço para as outras empresas. Então, é o seu sistema muito comum na aérea regional. Então, você precisa ter um cliente, né? E isso que aconteceu também com a VoiPass. Eles tinham um cliente muito bom, que era a Latam. E em 2023, a Latam começou a venda de passagens em 13 rotas regionais da VoiPass, e o fim desse acordo em março de 2025 foi decisivo para o agravamento da situação financeira da empresa. Eles perderam o principal cliente deles. E resumindo tudo, né, um dos autores mais famosos na área de liderança, e eu dou alguns cursos na área de liderança, ele fala: no final das contas, tudo cai nas costas da liderança, né? Liderança não é uma posição, mas uma influência positiva nas pessoas. Então, nessas horas, o líder de verdade tem que falar: não, eu era o líder, eu assumo a responsabilidade. Não adianta culpar isso ou aquilo, é sempre a liderança. Então, vamos esperar que os funcionários da OIPES consigam ser reposicionados em outras empresas o mais rápido possível. Então, agora vamos falar de uma interessante também sobre aviação regional, já que estamos no assunto, né? O governo de Santa Catarina estuda ampliar a
conectividade no estado, com a possibilidade da compra de aeronaves de 19 lugares da Harbin Aircraft Industry Group, uma estatal chinesa. A aeronave em estudo é o Y-12F, que já opera comercialmente em 12 países, inclusive na área militar. Outro modelo concorrente seria o Sky Courier, produzido pela Cessna. A ideia é usar o aeroporto de Florianópolis para conectar 24 aeroportos do estado. E o governo do estado já sinalizou que vai aceitar subsidiar a operação. O estado também cogita pagar parte das passagens aéreas para os usuários. Não sei se eles têm noção realmente do custo de fazer isso. Mas só para vocês saberem, não é uma coisa tão absurda, mas é uma coisa que acontece nos Estados Unidos através de uma coisa que chama Essential Air Service, que é um programa do governo americano para garantir serviço aéreo para comunidades menores. O governo americano subsidia de 74 a 800 dólares por passageiro esse serviço, que atende 159 comunidades, sendo 44 só no Alasca. O custo desse programa chegou a 394 milhões de dólares em 2023 e 23 e é criticado por muitas pessoas, mas elogiado pelas pessoas dessas comunidades. E o interessante é que o dinheiro ele é passado para as prefeituras, né? A prefeitura que contrata a empresa aérea para fazer esse serviço. Tem pelo menos umas 5 empresas aí bem conhecidas que participam desse programa. E uma interessante é que há 3 semanas atrás a Silver Air, que prestava esse serviço na Flórida, ela encerrou as suas operações. Mesmo recebendo esse dinheiro com subsídios, ela não conseguiu se manter no mercado. Então, cada país tem tentado achar uma solução para esse problema de melhorar a aviação regional. Mas a Índia achou uma solução muito importante, que é reduzir os custos para as operadoras, incluindo eliminação de taxas. Porque esse é o problema da aviação regional do Brasil. Primeiro, é o baixo poder aquisitivo da população. Muita gente não consegue pagar por passagem aérea. É um serviço caro. Falta de infraestrutura, e não é só construir, é manutenção, é caro manter a infraestrutura, carga tributária, custos operacionais elevados, então são esses problemas. Enquanto não mexer nesses problemas, vai ser muito difícil melhorar a aviação regional no Brasil. Está tudo ligado ao custo, ou alguém vai ter que pagar a conta. Então, esse é o problema. E o que eu falo sempre no Brasil, né? Às vezes você tenta resolver uma consequência, mas você não resolve a causa do problema. Então, essa é a saída para resolver, realmente eliminar vários custos para as empresas aéreas e, naturalmente, elas vão se sentir atraídas em providenciar esse serviço. Agora, uma da ANAC, né, ela informou que terá que fazer mudanças e ajustes após o corte de 30 milhões de reais em seu orçamento para este ano. A agência tinha um orçamento para o ano de 120 milhões de reais. Depois de suspender um contrato para aplicação de testes teóricos, a agência alertou para a redução da fiscalização da segurança. Essa fiscalização inclui inspeção periódicas em operadores aéreos, aeronaves, aeroclubes, oficinas de manutenção e aeroportos. Então é muito importante que as empresas em si tenham um sistema de safety que cuida da segurança de voo em várias empresas, né? Mas tem que tomar cuidado com esse tipo de informação, porque cria pânico. Às vezes tem que tomar cuidado. Eu lembro que teve uma crise aqui em 2008, cortaram verba de universidades, e eles começaram a colocar coisas na imprensa, na mídia, para criar pânico, para ver se conseguia mais verba. E não conseguiram nada, tiveram que administrar. Então, em situações dessas, você tem que ser criativo, e aí que você vê a área de administração boa para saber exatamente onde cortar. De repente, tem outras áreas. E lembrando sempre que estão cortando 30 milhões, mas ainda vai sobrar 90 milhões de reais, que é bastante dinheiro, e de repente tem que ser criativo na hora de fazer isso. Mas cuidado para não criar esse pânico e medo nas pessoas, né? Ah, Agora, de novo, Fernando de Noronha voltando às notícias, né? Mais um avião afundou no asfalto do aeroporto de Fernando de Noronha. Dessa vez foi um Boeing 737 MAX 8 da Gol. A Dix Aeroportos finalmente se pronunciou sobre o problema, dizendo que há um atraso nas obras da pista e pátio das aeronaves.
A Dix Aeroportos tem feito insistentes alertas à Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura sobre a conclusão das obras. Vocês já vão entender por quê. O aeroporto de Fernando de Noronha é administrado pela empresa Dix Aeroportos, que faz parte do grupo Agemar, que venceu a concessão por 25 anos, pagando outorga de 2,1 milhões de reais. O contrato prevê investimentos de 50 milhões de reais, excluindo a pista, que é responsabilidade do governo estadual. Essa realmente eu não entendi. Por que fizeram um acordo que exclui a pista? Então ficou muito estranho, curioso de saber porque foram eliminar a pista e talvez provavelmente o pátio, né? E então muito curioso isso. E já existe uma usina de asfalto que já foi transportada para a ilha, eles já têm condições de começar essa obra. Então é muito interessante o que, que seria essa insistentes alertas, né? Como é que funciona isso? Então cabe à Dix fazer mais do que insistentes alertas, porque insistentes alertas não têm funcionado. E lembrando, né, que a Dix Aeroportos administra em consórcio mais de 11 aeroportos no estado de São Paulo. Então é uma empresa que tem experiência aí e tem que saber fazer esse jogo político, lidar com o governo de Pernambuco, de uma maneira mais insistente, resolver esse problema aí, ou quem sabe a ANAC entra no meio aí, pode até causar problemas para o aeroporto, né? Então esperamos que essa segunda ocorrido, esse segundo ocorrido, faça acontecer alguma coisa. Agora, uma interessante da Latam, que é uma notícia pequena, mas não é a notícia em si, mas é o que tem por trás, né? A Latam informa que inaugurou uma rota sazonal entre São Paulo, Congonhas e Aracaju, rota que estava sendo operada exclusivamente pela Gol. O voo opera até 10 de agosto. Então, é uma notícia simples, mas o que que você entende disso, né? A competitividade nas empresas aéreas. É tudo muito analisado, tem um setor de network planning nas empresas, eles analisam cada rota e pode estar certo, se alguma empresa está ganhando dinheiro em alguma rota, eles vão fazer um plano para tentar entrar naquela rota. Então, provavelmente o Network Planning da Latam identificou essa rota como uma rota lucrativa e já colocaram um voo ali, né? Então, isso está ligado também a essa coisa que falam, traz mais empresas para o Brasil. Você pode estar certo, se uma empresa vier, ela vai sofrer uma competição muito forte de gente muito bem treinada, né? Quando a ITA começou, você pode estar certo, as outras empresas colocavam voos no mesmo horário para competir e drenar financeiramente a empresa. Então é isso que vai acontecer. Se vem uma empresa nova, pode estar certo que essas outras empresas vão colocar voos na mesma rota, identificar os horários bons, tudo. E é isso que o setor de network planning faz. Eles criam um business plan para cada rota e justificam para a empresa que vale a pena começar aquela rota, baseado na competição, no tipo de mercado que é, né? Então só lembrem disso, né? Que uma nova empresa no Brasil vai sofrer uma competição muito acirrada, né? Então você vê, alguém começa uma rota, alguém já vê que está dando lucro, já põe um voo também no mesmo lugar. Então essa é uma das dificuldades de empresa aérea, né? Competição muito forte. Há uma interessante aqui, da onde eu moro, né? Na última sexta-feira, um temporal intenso no aeroporto de Atlanta, o mais movimentado do mundo, causou o atraso de 558 voos, cancelamento de 470 voos e 90 voos alternaram para outros aeroportos. Tem pelo menos uns 6 ou 7 aeroportos que recebem voos alternados, porque não tem um aeroporto que consegue receber todos esses voos. O temporal com ventos fortes e granizo causou perda de energia elétrica e evacuação da torre de controle, que é a mais alta dos Estados Unidos, com 121 metros. Só para ter uma ideia, a de Guarulhos tem 44 metros. Atlanta é 2,7 vezes mais alta do que o aeroporto de Guarulhos. E até a Delta anunciou a retirada de 100 aeronaves de serviço para inspeção de danos causados pelo granizo. Para ter uma ideia, são 3,6 voos que pousam ou decolam do aeroporto de Atlanta por minuto. Então, imagina aí 20, 30 minutos, o aeroporto parado. São 200 operações por hora.
E essa apalização dessa cesta durou 1 hora. Uma coisa interessante é que os funcionários de rampa não podem trabalhar com chuva forte. Quando tem chuva forte, eles fecham a rampa. Então, até por causa de problemas de acidente, né? Uma viatura pode colidir com um avião. Então, problemas de segurança, chuva forte, você fecha a rampa, você não fecha necessariamente o aeroporto. Mas o pessoal de rampa para de carregar os aviões, movimentar bagagem e outras coisas, né? Então, todas as empresas têm essa divisão de operações regulares, que quando acontecem as situações, eles tentam rearranjar os voos e é uma coisa muito complicada. A tripulação regulamenta, o avião vai parar em outro lugar, às vezes leva 2, 3 dias para conseguir mandar uma tripulação para um desses aeroportos para trazer esse avião de volta. Então, falta aeronaves, falta tripulação. Mas o interessante em tudo isso é de ver o número de pessoas de empresas aéreas do aeroporto que se dedicam para ajudar a recuperar numa situação dessa, né? Quando tem um problema, todo mundo critica, põe no jornal, mas ninguém fala daquelas coisas boas que as empresas fazem. Muitos funcionários que fazem muito mais do que deviam, não precisavam fazer. Eu vejo funcionários aqui até funcionários do aeroporto que nem precisavam, estão lá empurrando uma cadeira de rodas, ajudando passageiros, né? Então, esse é um lado que muitas vezes não é falado das empresas aéreas, e eu via no Brasil também quantos funcionários faziam muito além do que deviam, né? Eu mesmo, uma vez, eu vi um passageiro do lado de fora da alfândega já, e tinha um ticket da British Airways na mala dele. Eu vi que ele estava meio perdido ali. Eu resolvi oferecer uma ajuda, né? Eu falei: "Você precisa de alguma ajuda?" Aí ele falou: "Não, estou esperando o motorista aqui, era para estar aqui, não tá." Eu falei: "Ah, às vezes eles vão para o terminal errado, vem aqui no escritório, vamos tentar ligar, ver se eles chamam no alto-falante, né?" E realmente o motorista estava no terminal errado, apareceu, o passageiro me agradeceu, né, por ter feito aquela cortesia extra para ele, né? O mais engraçado é que 3 semanas depois eu recebi uma carta do CEO da empresa. O passageiro era amigo dele. Só para vocês verem como é que é, né? Mas tem muita gente em empresas aéreas assim, fazendo coisas boas, fazendo muito mais do que deviam. Mas essas coisas não são reconhecidas, né? Então eu vejo nessas situações de caos aqui do aeroporto, e eu participei de várias dessas situações. Muitas vezes cheguei em casa às 6, 7 da manhã, passei a madrugada no aeroporto ajudando pessoas, e eu não ganho nada, é trabalho voluntário. Então, esse lado nunca é reconhecido, né? Eu tenho um amigo que critica quando ele vê um serviço ruim, mas ele também elogia quando ele vê coisas boas, né? Então, lembrem disso, né? Para consertar uma situação dessa, tem muita gente que se dedica, passa a madrugada para recuperar uma situação dessa. Então, tem que ser reconhecido que no meio dessa coisa difícil, tem muita gente na aviação que faz o máximo para ajudar passageiros numa hora dessa, né? E agora uma interessante da Turkish Airlines, né, que ela está estudando a possibilidade de comprar uma parte minoritária na Air Europa. Outras empresas como Air France e Lufthansa também mostraram interesse na empresa. A Turkish também anunciou voos para o aeroporto de Stansted, na Inglaterra, sendo o sexto aeroporto que ela vai operar na Inglaterra. Ela deve operar 14 frequências semanais nesse aeroporto. A Turkish foi uma empresa que cresceu muito, muito nos últimos anos, né, conectando o leste e o oeste. Ela tem uma posição estratégica, geográfica muito importante. Ela tem serviços premium nos voos, preços competitivos e um grande network global. E só para você ter uma ideia, o hub dela é muito eficiente. Ela acabou de inaugurar um novo aeroporto. E isso é muito importante, né? Eu sempre falo, para você ter uma grande empresa, você tem que ter um grande aeroporto. Você ter um grande aeroporto, tem que ter uma grande empresa. Essa simbiose funciona bem na Turquia. A Turkish é a empresa do mundo que voa para mais países do mundo. Ela tem 477 aeronaves operando em 352 destinos, né? Então, muito interessante. É uma empresa que você não vê muito. Eu vejo passageiros americanos voando direto na Turkish, eles gostam. Eles gostam muito do aeroporto, e é uma empresa que se deu bem aqui nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Então, ela não aparece às vezes muito no noticiário, né? Mas é uma empresa que está indo muito bem. E agora, só para terminar, né? A Força Aérea Brasileira recebeu, dia 23 de junho, 3 aeronaves de grande valor histórico que passarão a integrar o acervo do Museu Aeroespacial Paulista, que será localizado no Campo de Marte. Os modelos cedidos em comodato pelo Museu Asas de um Sonho, na pessoa do presidente do museu, Marcos Amaro, são um Spitfire, um Messerschmitt
e um F-4U Corsair. Esse museu é uma cooperação do Comando da Aeronáutica e o Museu Asas de um Sonho, que está em Itu, a 100 quilômetros de São Paulo. A inauguração do museu está prevista para 2017 e terá aproximadamente 80 aeronaves. E meus parabéns aí à Força Aérea por essa iniciativa, em especial ao Marcos Amaro pela iniciativa de colocar esses aviões disponíveis ali para o pessoal de São Paulo. Esperamos que seja um sucesso e as pessoas possam aproveitar esse museu aí. Muito obrigado, essas são as notícias da semana. Ah, São alguns comentários simples. Assine o canal, recomende para os amigos e deixe seus comentários. Seus comentários são muito importantes. Muita gente traz a informação adicional que é muito importante. Lembrando que são mais de 600 episódios com voos no cockpit, investigação de acidentes, entrevistas, relatos sobre aeroportos, vídeos históricos, notícias e painéis de discussão. Mais uma vez, assine o canal, recomende para os seus amigos e muito obrigado.